Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Daiane Miranda e aqui a gente fala sério com leveza. Gente, tem uma moça aqui no YouTube que eu vejo todos os vídeos dela, adoro, me identifico muito. O nome dela é Natália Pontes e recentemente ela postou um vídeo falando de uma planta que ela tinha na casa dela, que já estava lá quando ela se mudou, que não florescia. Ela não molhava, que ela pretendia trocar a planta. E algum tempo depois, incrivelmente, essa planta deu flores e ela ficou abismada e entendeu aquilo como um agir de Deus. E me lembrou muito também o que está acontecendo comigo, também relacionado à planta, e eu queria compartilhar com vocês. Muitas vezes a gente pede determinadas coisas para Deus que a gente visualiza apenas o ponto final, mas será que a gente realmente está preparado para passar pelo processo? Eu não lembro há quantos meses atrás, mas foi em abril, eu escrevi uma carta para Deus, onde eu pedi assim: Senhor, transforma. Algumas coisas na minha vida eu não estava satisfeita, eu não estava me sentindo na minha melhor versão em muitas áreas. E eu pedi para o Senhor primeiramente transformar, mas aquilo que não pudesse ser transformado, que Ele derrubasse para reerguer. E no momento que eu escrevi isso, eu não tinha noção de tudo que eu ia passar. E a partir desse momento, realmente poucas coisas foram transformadas, a maioria foi derrubada. E é o processo que eu tô passando, e muitas vezes a gente se pergunta: meu Deus, será que foi realmente o que eu pedi? Para onde eu estou indo? Qual que é o propósito de Deus? E graças a Deus, quando você tá com o coração puro, quando você tá em conexão com o Espírito Santo, quando você lê a palavra, você recebe dia após dia a confirmação de que você está no caminho certo. Seja através de vídeos, de músicas, de pregação, de acontecimentos. E foi o que aconteceu recentemente. Eu ganhei uma planta de presente, ela veio com flores lindas, amarelas. Eu vou deixar uma foto de como ela era. E aí, essas flores foram morrendo, a planta foi morrendo, eu fui ficando muito triste porque ela era muito bonita e eu não entendi. Deixei ela no canto para pensar o que eu ia fazer. E aí, determinado dia, eu tava aqui organizando a casa e eu pensei assim, eu lembrei de um dia que eu tava na floricultura e o dono da floricultura falou para uma cliente assim: olha, você quer que a sua planta dê novas flores? Você vai ter que fazer alguma coisa que você não vai gostar. E a moça falou assim: o quê? Você vai ter que cortar, você vai ter que podar. Quando eu lembrei disso, eu falei assim: cara, é minha chance. Eu vou fazer isso, vou ver se dá certo. Então eu peguei a tesoura e eu podei todas as partes ruins, todos os galhos que estavam secos e deixei quieto. Falei: seja o que Deus quiser, né? E deixei essa planta no canto. E aí, quando foi hoje, especificamente, apareceram não, já tinham 2 botões, né? Então já tinha esperança de nascer flor, só que hoje eu olhei pra elas e estavam 2 florzinhas amarelas lindas. Vou deixar a foto aqui pra vocês verem. E meu coração se encheu de alegria, aliado ao vídeo da Natália que eu vi. Eu falei assim: cara, realmente tem coisas que não tem jeito. Você pode regar, você pode dar água, mas coisas que não são pra sua vida, você não tem que estar apegado. Às vezes a coisa ele tá murcha, tá morrendo, já foi provado por A mais B que não é pra você. Pode ser local, pode ser situação, pode ser pessoas, mas a gente, na nossa carência, na nossa ingenuidade, a gente quer segurar o que não é pra gente com todas as forças. E nesse processo a gente se machuca, a gente se fere, a gente também machuca os outros porque a gente não quer entender e não tem o discernimento de soltar o que é pra ir. E nesse momento, quando eu podei a flor, eu deixei ela ser o que fosse pra ser, né? Nesse momento que você poda, é como se você entregasse pra Deus e falasse: Deus, seja feita a tua vontade, e a partir daqui não é mais comigo. O que era pra eu fazer foi feito. E esse momento que essa florzinha nasceu é como se o Senhor falasse assim: calma, você passa pelo vale, você passa pelo deserto, você poda as suas folhas, as suas flores, você acha que você não vai florescer. Você tá como um vaso na mão do oleiro, né? Onde você é moldado. E a moldagem, ela dói, ela machuca, ela te quebra de dentro pra fora, você se transforma. Mas é por um bem maior. E você sente dia após dia que você se transforma numa pessoa mais forte. Mas nada disso adianta se você não tiver fé no processo, se você não tiver apegado a Deus, porque senão você fraqueja realmente, você não entende o porquê de determinadas coisas. Então é todos os dias entregar, inclusive o seu sofrimento, inclusive as suas tristezas, entender que é por um bem maior.
quando existe propósito. Quando você está fazendo as coisas corretamente, com um intuito bom, você sente no fundo do seu coração o que é certo a fazer. Então a mensagem do vídeo é essa, é deixar ir o que não é pra você, o que já foi provado por A mais B, e você insiste. Às vezes é um lugar, às vezes é uma pessoa, às vezes é uma situação, às vezes é um erro que você comete repetidas vezes. E talvez Deus tenha uma coisa maravilhosa pra você, promessas que ele fez, promessas que você já ouviu, ou coisas que você sente no fundo do seu coração. Sabe quando você sente que você está vivendo pouco, você sente que você poderia ser mais, fazer mais? Às vezes não acontece porque a gente não tem coragem de abrir mão daquilo que não diria nos puxa. Às vezes é uma situação que a gente se coloca e que a gente não evolui, né? Fica esse recado, eu espero que fale com alguém como falou comigo. E é ter coragem para podar as folhas, de se recolher, de ficar mais quieto, de olhar realmente para dentro e de esperar em Deus, no Espírito Santo e em você mesmo que você floresça o quanto antes para viver coisas extraordinárias. É isso, gente. Beijo. Inscreva-se no meu canal, compartilhe e até o próximo vídeo.